Vamos resolver agora a próxima questão do Enem 2024, do caderno amarelo novamente, reitero. Mas agora a questão de número 102, e ela vai envolver transformações a nível de temperatura. Ou seja, existe transferência de calor que pode implicar alteração de temperatura e outras alterações de calor, transferência de energia, que podem não resultar em aumento de temperatura. Que seria o calor latente, é o que vai ser utilizado para progredir o estado físico da matéria, alterar o estado físico da matéria. Então, se você tem um composto no estado sólido, se você aplicar determinada quantidade de calor, determinada quantidade de energia transferida, você pode alterar o estado físico da matéria, não alterando a temperatura. Por exemplo, a água, para alterar do seu estado sólido para o estado líquido, em teoria, utiliza-se 0 graus e essa temperatura vai se manter constante até que todo o corpo altere sua temperatura. Então, embora eu forneça calor para aquele sistema, ela não vai alterar a temperatura, ou seja, vai permanecer constante em 0 graus até que tudo se modifique. Lembrando que uma transformação que vai captar calor, vai ser uma transformação endotérmica. Então, sempre que você tem maior grau de agitação das partículas, ou seja, aumento da desordem do sistema, você vai ter transformações físicas endotérmicas, que vão reter calor e vão favorecer a maior cinética das moléculas daquele sistema. Então, essa é a primeira parte. Entender o que é o calor latente. E ele é calculado como? Você tem a massa vezes a constante do calor latente, que é diretamente ligada a cada sistema que você está estudando. Sistema entenda como substância. Se eu estou estudando a água, eu vou ter de ter o calor latente da água. Se eu estou estudando uma barra metálica, eu tenho de ter o calor latente da barra metálica. E assim por diante. Então, isso é uma constante que deve ser fornecida no enunciado. Caso ela não seja fornecida, eles vão te dar elementos para que você consiga deduzir ela. Pronto. Agora, qual a diferença entre o calor sensível? É aquele em que ocorre aumento de temperatura. O calor sensível vai ter uma das variáveis, o aumento de temperatura. Variação de temperatura vai estar contida nesse cálculo. Um dos termos, na verdade, um dos elementos da multiplicação vai ser variação de temperatura. Mas quais vão ser as duas outras variáveis para que a gente obtenha o calor sensível? Você vai ter a massa também e você vai ter também uma constante, que é o calor específico. O calor específico se difere da capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu preciso de atribuir a determinado corpo para que ele aumente 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Já calor específico também tem relação com essa variação, mas também vai considerar a massa. Então, quantos de calor que eu tenho que investir, quanto de energia que eu tenho que transferir para aumentar 1 grama daquele corpo, aumentar 1 grau Celsius ou 1 Kelvin em 1 grama daquele corpo, ou 1 quilo daquele corpo. Perceba que tem essa variação e possui esses elementos que devem ser somados. Dessa forma, a gente entendeu essas duas formas de transferência de calor. Mas qual delas vai ser aplicada na questão? Ele vai dizer que existe um sistema de aquecimento, uma máquina que vai aquecer. Ela tem 700 watts de potência. Watts é uma forma, ao longo do tempo, quanto de energia que vai ser investida, quanto de energia que vai ser aplicada. Então é joules. Geralmente a unidade de medida watts é trabalho sobre tempo. Então, joules por segundo. Joules por segundo é a unidade que vai ser feita, que vai ser aplicada. E essa é a potência. Guardemos esse dado e agora vamos olhar para os demais elementos da questão. Ele quer ferver 500 ml de água, que é proporcional a 500 gramas de água, fazendo a conversão utilizando a densidade. Mas ele expõe no enunciado também, então vamos dar seguimento. Temos a massa. Agora vamos procurar as outras variáveis. A qual temperatura ele quer aquecer? A água está em 20 graus e ele quer aquecer para 100 graus. Perceba que teve uma variação de 80 graus.
achamos a segunda variável, variação de temperatura. O calor específico ele vai dar de uma forma diferente. Ele vai falar, olha, para aquecer 1 grama de água a 1 grau Celsius, eu vou precisar de investir 1 caloria. Então, colocando no 1 sobre 1 vezes 1, vai ser igual a 1. Então, o calor específico da água é igualado a 1, nesse caso. Pronto, obtivemos essa quantidade. 500 vezes 80 vai ser o suficiente para aquecer a água. A quantidade de energia que eu preciso para aquecer a água de 20 graus para 100 graus vai ser de 40.000 calorias. Mas nós temos no enunciado, ele pede a eficiência. Então é uma relação entre o que eu preciso de investir sobre o que eu tenho, sobre o que a máquina pode me fornecer. A máquina, na verdade, o que a máquina pode me fornecer sobre aquilo que eu preciso de alcançar. E é isso que vai ser feito, o realizado cálculo. Mas temos de alterar. Como o aquecimento se deu em 3 minutos, 3 minutos é igual a 180 segundos. Então gastamos 3 vezes a quantidade de 700 joules. Mas vamos converter essa unidade de joules para caloria, porque nós obtivemos um valor em caloria. Para transformar de joules para caloria, você precisa de dividir por 4.2. Por quê? Porque 4.2 joules é igual a, na verdade, é igual a 1 caloria, 1 caloria. Então, se a gente tem 700 joules, nós temos quantos de caloria? Aí esse valor vai dar aproximadamente 133 vezes 180, porque é a quantidade de segundos que temos no total de aquecimento, que vai dar o total de 30.000, aproximadamente 30.000. Então 30.000 calorias dividido por 40.000 calorias vai ser igual a 75%, que é o nosso gabarito. 75% de rendimento é o que temos. Então é isso, acompanhe as próximas resoluções.